últimos anos, o mercado financeiro brasileiro passou por uma transformação radical. Com a queda das taxas de juros para os níveis mais baixos da história, investidores precisaram se mover para não perder dinheiro para a inflação. Esse movimento ficou conhecido como Financial Deepening, em bom português, aprofundamento financeiro, que marca o momento em que uma sociedade se civiliza financeiramente, tanto em termos de educação financeira, quanto em termos de serviços financeiros. E é esse momento que o Brasil vive agora. Prova disso é o aumento do número de investidores na Bolsa de Valores brasileira, B3. Entre 2019 e 2021, o número de CPFs na Bolsa brasileira triplicou e hoje ultrapassa a marca de 3 milhões de pessoas. Só no Espírito Santo são mais de 50 mil investidores. Outra evidência desse Financial Deepening é o crescimento de duas modalidades de investimentos em empresas privadas, o Private Equity e o Venture Capital, que em bom português significa o Private Equity, investimento em empresas de capital fechado que não estão listadas na Bolsa de Valores, e o Venture Capital, que significa investimentos em startups, empresas pequenas, novas, recém-criadas e de alto potencial de crescimento. Entre 2019 e 2020, o capital de risco alocado em startups, negócios inovadores em estágio inicial, passou de 10 bilhões de reais para 15 bilhões de reais. E o número de unicórnios, as startups que valem mais de $1 bilhão, saltou de 10 para 18 empresas, um crescimento impressionante de 80%. Aqui no Espírito Santo, como exemplo de startup unicórnio, temos o PicPay. Ou seja, além de investir na bolsa, investidores estão buscando boas oportunidades em empresas privadas e startups. Aqui no Espírito Santo, a Apex Partners foi fundada com o objetivo de ajudar a desenvolver o mercado financeiro capixaba, trazendo para nossos investidores e empresários investimentos e soluções financeiras. A empresa se divide em 3 áreas. A Advisory, onde ajuda investidores a gerenciarem seu patrimônio no mercado financeiro e seu portfólio de investimentos. Investimentos alternativos, onde estrutura negócios de mercado imobiliário, ajuda a construir e desenvolver prédios, por exemplo. E também investe em empresas privadas, sejam elas startups ou empresas de maior porte. E também a área de finanças corporativas, onde ajuda empresários a atingirem seus objetivos de movimentações estratégicas, como fusões e aquisições, por exemplo, quando uma empresa compra outra ou se funde com outra. No programa de hoje vamos conversar com duas lideranças que movem o mercado financeiro capixaba. Vitor Casagrande, sócio e head de marketing da Apex Partners, e Alexandre Borborema, head de Private Equity Venture Capital da Apex Partners. Borborema, quando a gente fala desse tal de Private Equity, que nada mais é do que investimento em empresas privadas de capital fechado, mais maduras, empresas que já têm algum histórico, quando a gente fala de Private Equity, a Apex é referência aqui no Espírito Santo. Como é que é esse processo de investir nessas empresas e no que isso ajuda o Estado e os próprios empresários a desenvolverem seus negócios? Perfeito, Ricardo. Obrigado pelo convite de falar sobre esse assunto. O Private Equity, como você falou, nada mais é que o investimento em empresas de capital fechado. Como isso funciona na prática? Gestoras captam recursos de investidores para alocar em empresas com grande potencial de crescimento e, ao longo do tempo, a participação que eles compraram nessas empresas se valoriza e é assim que o Private Equity dá retorno aos seus investidores pela valorização e mudança de patamar de empresa após a injeção de capital. Isso é muito bom para as empresas, porque elas têm mais uma opção de captação de recursos para financiar a sua expansão, e muito bom para os investidores que conseguem retornos acima da média em relação às opções tradicionais de investimento. Bacana. Agora falando do Venture Capital, que é o investimento em startups. Startups são empresas em estágio inicial, com alto potencial de crescimento, e a Apex já fez vários negócios desses aqui. Queria que você contasse um pouco para a gente como que vocês selecionam uma startup, Chega aqui um empreendedor com uma ideia inovadora e tal, de tecnologia. Como é que você seleciona essa startup? Qual é o processo de seleção? E quais foram os cases, as startups que vocês já investiram aqui, que vocês podem abrir aqui para a gente? Perfeito. A Apex ela é referência tanto em Venture Capital como em Private Equity. Nós fazemos a captação de recursos junto aos investidores da Apex para investir em boas empresas. Se a empresa
já é uma empresa com um determinado porte, ela cai na nossa caixinha do Private Equity. Se são startups que têm um modelo de negócio mais escalável, aí ela se enquadra no que nós chamamos de Venture Capital. Nosso critério, Ricardo, de escolha dessas empresas tem muito a ver com a nossa crença na tese de crescimento dessas empresas. No caso de startups, isso está muito enraizado no nosso entendimento da capacidade empreendedora desses executivos, de transformar boas ideias em grandes empresas. Aqui no Espírito Santo nós já fizemos algumas operações e também fora do estado. Como exemplo eu posso citar a Shipp, que é o aplicativo de delivery, né, de entrega de tudo. Bacana. Inclusive já demos a saída para os investidores, que a Shipp foi comprada pela Sapori e mais recentemente pela B2W. Então vocês compraram com os investidores essa parte e depois a empresa vendeu essa parte para outra empresa, que foi a Sapori no caso, dando essa rentabilidade para os investidores da Apex que entraram no negócio, é isso? Perfeito, que é exatamente a lógica tanto do Venture Capital como do Private Equity. Você investe nos estágios iniciais e faz um desinvestimento lá na frente. E o segundo caso que eu posso citar é o da Singu, que é um marketplace de profissionais de beleza, do empreendedor em série Thales Gomes, que também recentemente já teve uma transação com uma grande empresa que foi a Natura. Borborema, vocês também têm uma área aqui de fusões e aquisições, que vem lá do inglês M&A, mas aqui a gente chama fusões e aquisições mesmo, nada mais é do que quando uma empresa vende a participação ou compra participação em uma outra empresa. Uma empresa ou um empresário compra ou vende participação. Ou mesmo quando uma empresa se junta a outra, né? A gente viu aqui vários casos de fusões e aquisições recentemente aqui no Espírito Santo, por exemplo, no setor de saúde, o Hospital Meridional, que comprou vários hospitais aqui no estado, inclusive o Metropolitano. A gente viu também aí esse movimento de um grande grupo de fora vindo comprar a Samp e o Vitória Parte. Então, qual é a importância, né, de você ter aqui uma boutique que faz fusões e aquisições e ajuda as empresas a se organizarem nesse sentido? Excelente, Ricardo. Nós temos uma prática de fusões e aquisições que assessora empresas em processos desse tipo. O M&A ele é um instrumento importantíssimo para empresas não somente grandes, mas também para pequena e média. Por quê? Ele proporciona eventos de liquidez, ou seja, a oportunidade do empresário vender a sua participação, seja porque não tem sucessão dentro da empresa familiar, porque quer aposentar ou mudar de segmento. Então ele tem a oportunidade, graças ao M&A, de vender a sua participação e transformar anos de suor em dinheiro no bolso. E ele tem outras aplicações que são pouco usadas ainda pelas empresas médias. O M&A é uma ferramenta fantástica de prosperidade empresarial, que as empresas grandes usam muito bem. É uma ferramenta que proporciona crescimento acelerado. Você cresce comprando outras empresas, plugando tecnologias, know-how e mercado, né? Você compra participação de mercado ao adquirir outras empresas, e as empresas médias têm essa oportunidade de, via estratégias de fusões e aquisições, também se aproveitarem disso. Então essa é a importância do M&A. E no Brasil, né, se eu puder comentar um pouquinho, a gente tem um cenário bem diferente do que o que a gente vê lá fora. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Inglaterra com esse tema também por 3 anos, e as empresas de economias mais maduras são muito mais preparadas que aqui as nossas brasileiras. E isso justifica, né, uma estatística um pouco infeliz aqui no Brasil, que das negociações iniciadas, a grande maioria não é concretizada de M&A. Daí a importância de se preparar e se capacitar para esses processos. Vitor, agora nessa nova fase da Apex, com essa nova sede aqui no edifício Apex Empresarial, na Praia do Suá, quais são os planos e objetivos da empresa para os próximos anos? Ricardo, você conhece a Apex? A gente oferece serviços financeiros sofisticados, tanto para organizações quanto empresas que têm um espírito mais empreendedor. Aqui na Apex a gente sabe que o nosso maior ativo, de fato, é o nosso time, que é um time inovador, que está disposto a correr risco com os nossos clientes, crescer juntos com os nossos clientes, prezando sempre um relacionamento mais próximo e duradouro. Para esse triênio, a gente terminou o nosso planejamento estratégico no ano passado, e para esse triênio o que a gente quer mesmo é acelerar a conscientização financeira. Para as pessoas, o que isso significa?
A gente tem hoje a maior parte das pessoas acreditando que o mercado de capitais se dá por títulos de renda fixa, como o CDB, um tesouro direto, ou até investindo em ações na Bolsa de Valores e em empresas listadas. São investimentos mais comuns, mais tradicionais. Exatamente, só que você sabe que assim, como o que a gente oferece aqui, a gente tem um mundo de possibilidades. Bacana. E aí falando, né, desses investimentos em Venture Capital e Private Equity, que a gente tem explicado aqui, que nada mais é do que investimentos em empresas privadas. Sejam elas empresas desenvolvidas, maduras, que é o caso do Private Equity, sejam elas startups, empresas em estágio inicial, com alto potencial de crescimento. A gente sabe que investimento em empresas privadas, que vocês têm feito aqui em empresas capixabas, ajuda muito a desenvolver o nosso estado e a diversificar a nossa matriz econômica. Como é que vocês enxergam o papel da Apex como um motor de desenvolvimento econômico para o Espírito Santo? Perfeito. Excelente pergunta, a gente reflete sobre isso quase que todo dia, porque está intimamente ligado ao nosso propósito. Basicamente, o que a gente acredita é que não adianta você ter recurso poupado se esse recurso está pessimamente alocado, como a gente vê hoje no Brasil, mais de R$1 trilhão alocados na poupança, que enfim, é um ativo que não conseguiu nem bater a inflação no ano passado. O que a gente consegue oferecer aqui é, de fato, uma oportunidade de investir nas pessoas que estão tomando risco, nas pessoas que estão gerando valor para os nossos capixabas, gerando cada vez mais emprego, cada vez mais renda. Então, quando a gente consegue aproximar as empresas privadas e startups dos nossos investidores, na verdade, a gente está trazendo progresso para o Espírito Santo. Bacana. E aí, quando a gente olha para o investidor, né, a possibilidade que ele tem de investir em empresas locais aqui no Espírito Santo, por exemplo, como as startups que vocês têm estruturado nesse próximo fundo que vão levantar agora. Em que isso beneficia os investidores capixabas? Poder ter acesso a companhias locais, a colocar dinheiro em coisas que vão ajudar que, de fato, o Estado a se desenvolver e que vão gerar empregos aqui no Estado. Perfeito. Acho que de forma prática, na maioria das vezes, quem tem acesso a esse tipo de investimento são investidores qualificados, né? Investidores profissionais, que aí eu acho que você já teve a chance de explicar para os telespectadores, são pessoas com mais de R$1 milhão líquidos, né? E aqui na Apex a gente consegue oferecer as mesmas oportunidades para pessoas numa faixa de patrimônio líquido menor. Então, de imediato, a gente consegue trazer um produto sofisticado para pessoas com um nível patrimonial menor do que um investidor qualificado, um investidor institucional. E de forma, eu acho que mais abrangente, a gente tem hoje as nossas empresas aqui, que você tem a proximidade dos donos. Então você pode saber exatamente qual o caminho que esse dono quer seguir, além de contar com um suporte nosso de acompanhamento mensal, com reports e todas as análises das taxas de retorno que a gente pode oferecer. Vitor, agora, vocês têm promovido uma série de eventos em conjunto com a TV Vitória para falar de economia, de negócios, trazendo nomes de peso nacional aqui para o estado, que são os encontros Folha Business, né? Qual que é o objetivo da Apex em promover esses encontros? Para a gente é um prazer enorme ter a Folha Vitória e o projeto Folha Business como parceiros desses eventos. Os eventos eles vêm para conscientizar, de fato, a população da importância de cuidar do seu dinheiro. Seja você um empresário cuidando do fluxo de caixa ou dos investimentos da sua empresa, ou até um indivíduo que está preocupado com a perpetuidade da prosperidade da sua família. Então, quando a gente traz pessoas que para a gente são referência em âmbito nacional, a gente dá a oportunidade para o capixaba em duas pontas. A primeira é ele pensar financeiramente sobre a sua vida e a segunda, óbvio, querer fazer cada vez mais negócios, porque são os negócios que vão acabar gerando mais emprego e renda para os capixabas de maneira geral. Como vimos, o investimento em startups, chamado de Venture Capital, em empresas de médio porte, o Private Equity, contribuem para o avanço das nossas empresas e, portanto, para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Além disso, fornece uma iniciativa de investimento sofisticada para você, investidor pessoa física, e ajudam a diversificar a nossa matriz econômica e preparar o nosso estado para a economia criativa digital. No próximo bloco, eu converso com Ana Porto sobre educação financeira e com Luan Esperandio sobre política. Fica aí que Mundo Business volta já.